falar de Jesus é muito melhor, porque o nosso Deus é um Deus santo. Ele é muito mais do que um Deus santo, ele é um Deus puro e verdadeiro. A sua palavra é fiel e verdadeira. E falar da verdade de Deus é coisa santa e poderosa. E eu me sinto muito honrado nessa noite, porque no meio desses homens de Deus que estão aqui presentes, eu, como o menor, me sinto nessa ocasião desta data de trazer a sua santa e gloriosa palavra que a sua igreja tanto precisa para o alimento espiritual das nossas vidas. Então, nós estamos estudando o livro de Gênesis e de Mateus, e foi-me optado para fazer a leitura do livro de Mateus, no capítulo de número 9, não é? Esse capítulo 9, ele tem 6 pontos de títulos, diferente um do outro, mas cada título, para cada livro que nós lemos na palavra de Deus, para cada livro, existe um texto-chave. E como também em cada capítulo existe também um versículo-chave. E o capítulo-chave do livro de Mateus é o capítulo 9, do versículo 9 ao 13. Nós temos títulos diferentes, mas eu me foquei apenas no capítulo 9, no versículo 9 e até o versículo 13, em que vamos ler essa noite, amém? Em que está escrito a vocação de Mateus. Esse não é um título melhor de se ler sobre Mateus do que este capítulo e esses versículos. Por quê? Porque o livro de Mateus, quem escreveu foi ele mesmo. E o livro de esses versículos, ele fala da convenção dele, de como foi a convenção desse grande homem de Deus. E não é diferente, irmãos, a importância desse livro não é só nisso. Deus parece que ele escolheu o livro de Mateus como sendo o primeiro do Novo Testamento, como se fosse apontado de dedo. Por quê? Porque Deus escolheu Mateus. Eu fico às vezes pensando, não desprezando as demais escrituras que são sinóticas, que parecem uma leitura uma com a outra, não. É porque o livro de Mateus, só no nome Mateus, tem um título, tem os historiadores, as pessoas que lêem a Bíblia, as pessoas que estudam a Bíblia, fala que o nome Mateus significa uma dádiva de Deus. Então não foi uma mera coincidência o livro de Mateus ser escrito por primeiro. É uma dádiva de Deus. Dádiva não é mais outra coisa do que a própria graça. E a graça de Jesus Cristo é que nos ensina, é que nos dá o motivo de irmos para o céu. Agora, o que mostra aqui também que graça e dádiva é praticamente a mesma coisa. E o livro de Mateus, ele foi escrito aos judeus por esse homem de Deus, e escrito para os judeus que estavam na Judéia e que conheciam a Jesus Cristo, mas que não tinham feito a sua devoção a Deus. Então foi escrito a eles, para que eles conhecessem o Evangelho de Jesus Cristo. Esse grande livro, esse grande homem de Deus, também eu pude aqui ver que ele tem, dentro dele, tem 9 pontos cardeais, ou seja, tem 9 esboços, que conta a vida do nascimento de Jesus até a crucificação e morte. Mas nós podemos dizer, é como se fosse um corpo perfeito. Nascimento, vida e morte, assim como o corpo é cabeça, tronco e membro. Esse livro é um livro muito maravilhoso para que possamos entender as Escrituras. Livro que fala do Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, ele é um pouquinho
Não é que seja outro evangelho, não, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele pregava o evangelho do reino, logo já no início da sua vocação, no início do seu ministério, ele pregou o reino de Deus em Cafarnaum, e é nesse ponto de lugar em que Jesus começa a pregar, e o Senhor Jesus chama Mateus, amém? Então vamos ler o capítulo de número 9, e vamos nos inteirar do que o Senhor preparou para nós nesta noite. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegou os publicanos e pecadores, sentando-se juntamente com Jesus e seus discípulos, e os fariseus, vendo isso, disseram disseram aos seus discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessita de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia. Quero, e não sacrifícios, porque não vim para chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos de nós, irmãos, éramos esses pecadores, aí fora pecando, fazendo o que o mundo queria, o que o diabo queria, mas o Senhor um dia também nos disse, igual disse a Mateus: vem, segue-me. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que cada um de vocês aqui tem um testemunho ao contar como foi que Jesus salvou vocês. Talvez você foi chamado por Jesus através de um sonho, ou através de uma pregação, de um ensinamento bíblico, ou talvez você foi chamado por Jesus através de uma palavra que alguém, um panfleto que alguém te entregou. Cada um de vocês tem uma história e um contato com Deus diferente, mas o fim de tudo, o final da história é que Jesus, para mim, para você, ou para qualquer um desses obreiros que estão aqui, que você siga um cargo qualquer um da igreja, mas que se você é salvo, por fim, a história foi: Jesus te disse a mim e a você: segue-me. Amém? Foi assim ou não foi? Lembra da sua convicção? Lembra do dia que Jesus disse: segue-me para ti? Louvado seja o nome do Senhor. E sabe o que é que Jesus diz na sua palavra a respeito de nós que ouvimos, demos ouvido o segue-me de Jesus? Ele disse: tu és bem-aventurado, porque Jesus te chamou e tu deste ouvido ao que o Senhor te chamou. Porque quantos irmãos, nesse exato momento, o Senhor está dizendo: segue-me, e ele está dando de louco, ele está dando as costas, não escuta, faz de conta que não é ninguém que está falando, mas é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, dizendo: segue-me. Irmão, o único que tem poder para dizer segue-me, e você confiar em seguir, porque é Ele que vai te levar para o céu, é Jesus. Aleluia. Já levantou-se muito Jesus neste mundo, mas ele nos preveniu. O Filho de Deus nos preveniu e disse: olha, no final dos tempos haverá uns se levantando e dizendo: eu sou Cristo, não sigais. Né? Então, muitos estão dizendo por aí: segue-me, e quem está desprezando a palavra de Deus para servir a esses homens, com ele junto, irão receber por herança o inferno em chamas, porque não estão dando ouvido à verdadeira palavra santa e sacrossântica do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas bem-aventurado é vós, porque estáis aqui para ouvir o que do céu
foi nos enviado. Deus, Bem-aventurado é eu e você, que demos ouvido à voz do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A autoridade máxima, irmãos, para ouvirmos esta palavra, segue-me. Louvado seja Deus, é de muita valia. Aquele homem de Deus, ao ouvir prontamente, a Bíblia diz aqui que ele estava na alfândega, e ele se levantou, abandonou tudo e seguiu. O que eu quero trazer em menção sobre isso aqui é que é o seguinte: o que eu vou falar agora não está escrito, mas eu também não estou aplicando. Eu estou ilustrando para que vocês entendam. É que naquele dia, historiadores, quando a gente lê alguns livros acerca deste dia aqui, quem estuda a passagem de Israel, aqueles grandes estudiosos da Bíblia, aqueles que se aprofundam mais, que chamam-se teólogos, eles contam que naquele dia existia ali em Cafarnaum aproximadamente 200 judeus, cada um provavelmente, como era uma equipe de homens que cobravam impostos e tirava dos judeus dinheiro para Roma. Aqueles homens, em primeiro lugar, eles eram odiados. Então Mateus não fugia disso. Ele era um homem odiado pelos próprios judeus. Por quê? Porque ele cobrava o imposto do seu próprio povo. E ele, como um dos líderes, ele era um dos mais odiados. Queridos, eu quero vos dizer que não importa se você é odiado pelo mundo, por Roma ou por quem quer que seja, se Jesus colocou um dia o olho em você e trouxe você para dentro dessas portas para ouvir a sua palavra, isso significa que não importa o horror do mundo a nos odiar, o importa é que o céu está feliz com a presença minha tua, dando glória e louvor ao seu nome, que seja de agora e para sempre, porque o nosso louvor, ele vai se romper os dias, ele vai se romper os anos, ele vai se romper os séculos, e ele vai passar para toda a eternidade. Então se acostume a dar glória a Jesus e aleluia aqui. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Porque essa igreja, diz o pregador, ela vai subir dando glória, ela vai continuar dando glória, e quando ela vê o rosto do Criador, o rosto santo de Jesus Cristo no céu, dizendo: bem-vindo, filhos, aleluia, você terá, aleluia. Você nesse dia, você não vai querer mais olhar para trás os horrores que você passou ao sofrer pelo nome dele. Você vai dizer: glória ao teu nome, Jesus. Eu quero todo sempre dizer glória, honras e louvor a ti, porque tu és digno foste digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Agora todos lá embaixo estão passando pela privação da tribulação da besta, mas nós estaremos louvando ao Senhor e para todo sempre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós escutamos um hino essa noite aqui dizendo assim, que Abraão foi fortificado na fé. 126 da harpa que a irmã Dorinha cantou. Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. É a Bíblia quem diz. Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ele, sem saber para onde ia e nem como ia, ele recebeu a palavra do Senhor e ele disse: eu vou. Por quê? Porque ele estava disposto a seguir a voz do Senhor. Amém. Então, se você e eu estamos dispostos a servir ao Senhor, então começa a dar glória ao seu nome, porque ele é digno. Amém? Eu não estou pedindo para você ficar glorificando a Deus pela palavra que eu estou falando, não. Você dê glória a Deus pela salvação que você tem. Você dê glória a Deus pela salvação que ele um dia foi optado a você. Aleluia. E há tanto quanto os outros, mas que todos aqueles rejeitaram, e você não. Você está aqui.
Aleluia. Naquele dia, estavam todos motivados ali em Cafarnaum, cobrando impostos. E a Bíblia diz aqui que ele estava na alfândega. Isso significa o quê? Que cada um daqueles homens, eles iam cobrar o imposto, entrava em um comércio, em uma pequena fábrica, e ali cobrava o imposto daquelas pessoas que eram os donos. E ali eles já tinham pago os seus, quem sabe, os seus aluguéis, e sobrava às vezes muito pouco e tinha que pagar. Por quê? Porque aqueles homens, eles além de ter a autoridade romana, eles iam acompanhados de dois soldados romanos para cobrar o imposto. E ai de você se não tivesse naquela época o dinheiro para pagar. Ali eles notificavam e traziam de volta a alfândega, ali um posto onde ficava todo o dinheiro reservado para no final do dia os soldados levar para Roma. Esses homens eram muito bem remunerados, pagavam-se bem. Mateus ganhava bem e ele deixou tudo para trás. Mas o interessante desse homem é que quando ele ouviu, é que ele seguiu, ele abandonou tudo, ele abandonou seus bens, ele abandonou seu emprego, ele abandonou o seu maior poder que os homens gostam, o dinheiro, para seguir um homem que tinha nascido na Galileia, que tinha vivido uma vida pobre, que tinha vivido uma vida miserável. Porque na Galileia, queridos, em Nazaré, era um motim de pessoas, pequenos poucos agricultores que dormiam pelo chão, que não tinham como sobreviver de grandes abastanças. Foi por isso que quando completou Jesus 30 anos, foi para Cafarnaum, já tinha umas maiores habitantes, não era assim, Júnior? Já tinham uma quantidade de pessoas maiores, já estavam para ele começar o evangelho ali, e ali ele começou a pregar o evangelho e ser odiado pela cúpula romana, pela cúpula judaica, de que não queria que Jesus pregasse o evangelho. Mas Jesus, pregando o evangelho, levou e chamou a muitos. A Bíblia também refere-se a alguns homens de Deus, como foi o caso de Paulo, que perseguia o povo de Deus. Quem sabe se não pegou também o tal Mateus, né? E puxou-lhes das orelhas, porque não queria. Mas o segue-me de Jesus para Paulo foi um pouco mais doído. O segue-me para Paulo, ele caiu do cavalo, ele ficou cego, criou escamas nos seus olhos. Mas a palavra de Deus diz que aquele era um vaso escolhido pelo Senhor. Não é? Então, queridos e amados irmãos, eu não queria ficar somente nessa palavra segue-me de Jesus, porque é uma autoridade máxima aqui. Mas você sabe que em lugares pequenos, em lugares como Cafarnaum, a notícia corre rápido. Interiorzinho de São Paulo também é assim. Qualquer coisa que você faz, qualquer coisa que acontece, todo mundo sabe. E aqui não era diferente. Ele não deixou a alfândega e o seu dinheiro e o seu trabalho e a sua família e tudo para trás para seguir Jesus. Não foi por isso. É que o coração de Mateus começou a ferver dentro dele, porque quando ele ouviu dizer que Jesus salvava, que Jesus curava cego, curava leproso, pregava o evangelho do reino, dava aos paralíticos o direito de andar, ele começou a dizer: esse homem tem coisa diferente. Mesmo que ele não teve nada na vida, mas eu estou nem aí, porque o dinheiro para mim já não me serve. Eu vou servir aquele que tem condições de me dar a vida eterna. Bem-aventurados somos nós, porque o Senhor diz igual a Pedro, não ocultou essas coisas dos sábios e entendidos, né? Ocultou a eles, mas nos revelou a nós que somos pequenininhos. O Senhor nos revelou a herança que está por vir. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Versículo 12 diz assim: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessita médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Em meio dessa palavra, eu quero dizer a você que eu sou filho de uma mulher que não conhecia Jesus,
ela tinha vontade de servir a Deus. A minha mãe, chegou um convite para ela um certo dia e dizia: senhora Marieta, se a senhora quiser, a senhora e o seu Antônio, que é meu pai, o seu Antônio, ele já entrou na magia negra, na mesa negra, e a senhora, como tem um bom coração, a senhora pode servir a magia branca, a mesa branca, e vocês, como um casal servindo uma mesa negra e outra mesa branca, vai ser, não tem quem vença vocês. E ela disse, olha, olhou para aquela pessoa e disse, olha, para mim, tanto faz demônio branco como demônio negro, tudo vai levar para o inferno. Sendo ela que não tinha educação bíblica, não tinha condições, mas ela já tinha, como eu e você, a visão de perceber e a audição de ouvir a voz do Senhor, mesmo de distante. Então ela disse, eu não quero. E o meu pai disse assim, e o que é que você quer? Ela disse, eu quero servir a Deus. Ele disse, se for assim, você vai procurar uma igreja presbiteriana, você vai procurar uma igreja que é para não ficar que nem aquelas velhas cafona da Assembleia de Deus. Ela disse, então vamos ver, né? Porque você não pode deixar de pintar a unha, porque se você deixar de pintar a unha e deixar de usar os vestidos que eu te dou, que era com as costas nuas, com o cote aberto, ele disse, eu não quero mulher para mim desse jeito, que se eu quisesse casar com uma velha, eu não tinha casado com você. Mas um certo dia, Jesus olhou para ela. E quando Jesus olha para alguém, dificilmente ele vai correr. E chegou para ela e disse, segue-me, de uma vez por todas. E era impossível daquela mulher fugir, porque ela teve um sonho. E ela disse que via uma campina grande, imensa, em um caminho só. No meio daquela campina, o sonho dizia, e falava, e uma pessoa atrás da outra, cada um com vestes brancas e uma cunhinha na mão. Quando chegava no meio da campina, tinha um aclivo, né? E ali passava um ribeiro, que simboliza na palavra, tanto aquela campina como aquele ribeiro, simboliza o Senhor Jesus Cristo, que mata a sede daqueles que têm. E a Bíblia, e ela disse que num sonho, todos cantavam a mesma coisa, e o hino era o seguinte, era sobre o título de Beltesazar, e Deus escrevendo sobre a parede, a sentença de Beltesazar. E o hino canta assim: no orgia nevanda, o rebelde Beltesazar, com os anjos do seu reino, todos eles afogar. Com espanto pararam quando o rei a percebeu, mão de Deus na caiadura que escrevendo apareceu. Na parede a mão de Deus, na parede a mão de Deus. Seja qual a tua sorte, a tua vida ou morte, na parede escreve a mão de Deus. Aleluia. E aquele hino passou-se 8 dias. Quando ela acordou, o hino cantava, o sonho parou. E ela disse que naquele sonho, todos eles pegavam, quando chegava no ribeiro, pegava a cunhinha, bebia daquela água e continuava. E ela pegou daquela cunhinha, a cunhinha dela, bebeu a água e ainda tomou um banho. E continuou, vou dar uma olhadinha, seguindo para o céu. Queridos e amados irmãos, o que eu quero chegar à conclusão disso é que, através dela, o Senhor trouxe ela para a Assembleia de Deus, porque com 8 dias o hino continuava cantando dentro dela. E com 8 dias, uma sobrinha dela veio nos visitar e ela disse assim: Sônia, olha, está cantando dentro de mim, eu tive um sonho assim há 8 dias, está cantando dentro de mim, eu acho que eu estou ficando louca. Me leva a um hospital, a um psiquiatra, vê o que pode fazer comigo que eu não estou mais aguentando. Ela disse: tia, isso não é nada, isso é um coro que canta lá na minha igreja, no tal bairro, o coral e a orquestra toca e é lindo esse hino. Vamos fazer o seguinte, domingo a senhora vai para a igreja, eu vou te levar e vou pedir para a orquestra tocar.
Ela disse: está certo. E continuou indo cantar. No domingo ela foi. Quando ela chegou na igreja, a sobrinha dela foi lá, pediu para cantar a orquestra e como também o coral. E quando aquela banda começou a tocar, ela caiu sem pranto. E era onde? Na Assembleia de Deus, onde meu pai não queria. Era bruxo, da magia negra. Aí o que acontece? Começou a perseguição da serva do Senhor naquele dia. No dia que ela disse que ouviu a voz do mestre dizer através daquele hino: segue-me. E ela tinha uma sentença naquele hino: vida ou morte. E ela escolheu a vida. Bem-aventurados somos nós, porque escutamos e demos opção à vida. Isso vai te dar direito ao reino dos céus. E o que vai te levar aos céus se chama misericórdia de Deus, aonde está escrito aqui: misericórdia aquela. Tem o nome e o caminho, é a misericórdia do Senhor. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, que desse para nós a inteligência de ouvir a voz e seguir, nenhum de nós estaríamos aqui. Estaríamos rumo também a caminho do precipício eterno. A Bíblia nos fala aqui que ele disse: misericórdia quero. Amado e queridos irmãos, foi através dela que Jesus salvou meu pai. E foi através da oração daquela mulher de Deus, que muitas vezes, quando ele vinha do trabalho, que se aproximava da porta, do quarto dela, quando ele se aproximava da casa, o Senhor dizia: o homem mau está chegando, clama meu sangue. Porque ele era possuído de demônios. E ali, quando ele entrava por dentro daquelas portas, ela ficava clamando, se fazendo que estava dormindo. A jantinha dele estava pronta, na mesa, bonitinha, quentinha. Ele passava direto, fazia uma sessão, colocava uma esteira, uma toalha, uma vela, um copo de água, ajoelhava-se ali e muitas vezes rompia 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã, que muitas vezes nós, como cristãos, não queremos nos prostrar diante do nosso todo-poderoso Senhor. E eles fazem isso. E eles rezam contra nós. E ela disse que uma certa vez, ele chamou ela e disse: o que é que tu está vendo nessa vela? E ela disse: Jesus, me cubra com teu sangue. E o que é que você está vendo nesta água? E ela disse: Jesus, me cobre com teu sangue. Eu estou vendo uma vela e estou vendo uma água. Ele dizia: suma daqui. E muitas vezes ela disse que estava fazendo que estava dormindo e ele chegou com uma peixeira na porta do quarto, mas ele não teve autoridade para destruí-la. Sabe por quê, irmãos? Depois que ele aceitou Jesus, por muita prova, foi que ele falou, confessou para ela, que o diabo dizia: vai lá e mata ela, sangra ela, essa crente maldita. Ei, não interessa o que o diabo pense de você, não interessa se o mundo todo está contra você, você tem um Jesus, que ele é muito mais poderoso do que todo principado, de que toda potestade que possa se levantar contra a tua vida. A misericórdia de Deus está estendida por mim e por ti, ela está estendida na tua casa, no meio da tua família, está guardado, está blindado. Não há quem toque. Glória a Deus. Aleluia. Mas talvez, eu queria fazer eu passei essa semana meditando nessa palavra e coloquei num dos pontos desta palavra que eu ia trazer para os irmãos. Deixei de pregar uma palavra e coloquei 23 pontos em formas de em forma de palavra, de adjetivos a Deus, porque nós precisamos aprender quem é o nosso Deus. Nós precisamos, porque lá no mundo eles aprendem quem é Satã e dá toda a honra a ele, do qual não merece, que vai levar ele para o inferno.
Mas a igreja precisa saber o Deus que serve. E como eu também já estou quase praticamente extrapolando o meu horário, que eu quero entregar rápido, e não quero cansar os irmãos, escrevi aqui um dos pontos que eu ia falar. Eu coloquei uns adjetivos do que o nosso Senhor Jesus ele é, biblicamente lógico, para que você não diga, Misael pregou fora da palavra. E os adjetivos de Deus, ele é o seguinte, os adjetivos do nosso Senhor Jesus, ele é muito mais do que eu e você possa pensar e imaginar. Porque eu coloquei como forma de letra, do algarismo, do alfabeto, que é para eu não me perder. Então, no A, dentro da Bíblia, eu encontrei ele como um amigo. Mas Jesus, ele é muito mais que meu e teu amigo. Ele é o nosso advogado. É verdade. Mas você pode dizer, irmão Misael, mas a palavra de Deus não diz que ele é amor. Queridos, isso não é o adjetivo. Ele é o próprio amor. Ele emana amor. Grande Deus, Deus maravilhoso. E no B, irmão Misael, ele é o bálsamo que sara a tua ferida, que faz você esquecer aquelas palavras que alguém te magoou, que alguém te feriu. Ele é o bálsamo de Gileade nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Na letra B eu ainda encontrei que ele é o bom pastor, que dá vida pelas suas ovelhas, que não deixa nenhuma para trás, que vai buscar aquelas que se encontram perdidas. No C, ele é o bom conselheiro, que te conselha na hora que você se acha perdido e diz, Senhor, e agora? Eu não sei qual caminho eu vou seguir, qual destino eu vou tomar, qual solução eu vou ter que fazer. Senhor, tem algo para fazer agora. E agora, Senhor? Ele é o teu conselheiro, ele vai te conselhar nas horas mais difíceis. Chama por ele. No seu encontrei também que ele é o Cordeiro de Deus. Ele tira, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segundo João. Aleluia. No D, eu encontrei que ele, para Sansão, ele era doce como favo de mel. Aleluia. Deus maravilhoso. No E, eu encontrei que ele é o grande eterno, o Emanuel, aquele que pode, aquele que é, aquele que faz. No F eu encontrei que ele é fiel, mas ele é muito mais que fiel. Ele é a fonte das águas da vida. Deus maravilhoso. No G eu encontrei que ele é general de guerra. Ele jamais, por tua causa, ele vai perder uma batalha. Você vai tentar lutar, não vai conseguir, vai dizer, Senhor, são muitos, eu não vou conseguir. Ele é o teu general. Ele diz, pode deixar comigo, filho, pode deixar comigo, filha. Essa causa não é tua, esta causa é minha, diz o Senhor. Glória a Deus. No H eu encontrei que ele é o herdeiro da glória, celestiais. E se você for fiel até o fim, você vai ser co-herdeiro com ele da mesma glória. Amém. Alamanto de Carla, eu vou pular o I, depois eu explico. Mas depois eu explico. Ele é inagualável, mas... E no J? Ele é o justo. Ele é o juiz. Deus maravilhoso. De qualquer causa. Glória Mas a causa é impossível. Mas o advogado Jesus e o Deus, nosso Pai, ele é o justo juiz. Ele diz lá, essa pobre viúva tem direito, esse pobre viúvo tem direito. E mete a caneta a teu favor, querido. E no leão, e no L. Eu já falei, né? Mas ele também, ele é muito mais que o leão da tribo de Judá. A Bíblia diz que o Senhor Jesus disse, o meu Pai é o lavrador. Aleluia. E o que significa isso? É que ele cuida, ele tira de nós as folhinhas que estão secas,
as folhinhas que estão amadurecidas, e deixa todos nós verdinhos, pronto para a colheita. Aleluia. E Noemi? Morada de Deus. Ele é o maravilhoso de Jacó. Glória a Deus. Ele é o médico daqueles que estão enfermos e doentes. Aleluia. E Noemi? Ele é o Nazareno? Ele é a nuvem no deserto. Aleluia. Se alguém aqui está passando por um deserto e diz: Senhor, eu vou morrer de sede, vai não, filho, porque tem uma nuvem em cima de você, que não deixa que o sol da injustiça te mate, te tire todo o teu, aleluia, a tua vida. A nuvem de justiça te cobre e te faz atravessar esse deserto que você acha que é tão difícil. Vai chegar do outro lado. Israel chegou, eu e você chega também. No Ó eu encontrei vários. Onisciente, onipotente. Ele disse: eu sou a oliveira verdadeira. Aleluia. No P eu encontrei que ele é a porta. Aleluia. Que diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Mas eu encontrei também que ele é o pão que desceu do céu para te alimentar quando você sentir pão, quando você sentir fome de justiça. Ele diz: olha, eu sou o pão da vida. No que eu encontrei que ele é o quarto homem da fornalha. No R eu encontrei que ele é a rocha que sacia a sede no meio do deserto. Mas também encontrei que ele é muito mais que isso. Ele é a rosa de Saron e o lírio dos vales. Aleluia. No S eu encontrei que ele é o sumo, nosso sumo sacerdote. Mas eu encontrei também, aleluia, e os serafins respondem lá em cima que ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Aleluia. Você vai dormir e acordar e os serafins continuarão dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. No T eu encontrei que ele é o Todo-Poderoso. No U eu encontrei que ele é o único e ungido de Deus. No V eu encontrei que ele é verdade, vida, vitória, videira verdadeira. No X, agora eu quero ver que alguns soltaram aqui uma inteligência incrível. No X é só para mim, porque ele é o xodó da minha alma. Aleluia! Aleluia! Deus maravilhoso. No Z ele é um Deus zeloso. Glória a Deus. No Z ele é um Deus zeloso. Mas eu lembrei do I, né? Que por mais que eu passe a noite aqui falando, ele é infinitamente, muito mais de qualquer adjetivo que eu e você escolha, que eu e você, Senhor, escolha. Ele é muito mais, porque ele é Deus, e acima dele não há nada, não há ninguém que possa criá-lo, que fazê-lo, que dizer o que ele tem que fazer e como fazer, porque o meu Deus, ele é Deus para todo sempre e sempre e sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus por essa palavra. Muito bom. É muito importante. Todos têm oportunidade na igreja para